Tudo pronto, Ezequiel, fica à vontade. Boa tarde a todos. Como o professor Silvio acabou de falar, eu sou Ezequiel. Conjuntamente com o David, nós estamos organizando essa atividade, né, que foi pensada e idealizada pelo professor Silvio, da gente promover esse debate, e ele convidou a professora Lorena, que, como ele já disse, tem um grande domínio sobre a temática. E para fazer a apresentação da professora de forma bem objetiva, nós separamos os seguintes pontos, que a professora é licenciada, mestre e doutora na área de Geografia, com ênfase em Geografia Humana, e é professora titular do Departamento de Geografia da Universidade Federal de Goiás, onde vem pesquisando durante sua trajetória as interseccionalidades entre raça, gênero e espaço, além de ênfase em pesquisas de formação de professores. Essa introdução é bem básica, objetiva, como foi combinado com a professora, porque aí a gente deixa que ela fique livre para expor a sua fala, fazer a construção, a dinâmica do discurso. E, mais uma vez, a gente agradece em nome do PET por aceitar o convite e abre a fala para a professora fazer a apresentação que ela planejou. Muito obrigado, professora, novamente. Obrigada, Ezequiel, né? Aqui aparece para mim José Neto, mas é Ezequiel, né? Tá bom, muito obrigada. Mais uma vez eu quero dar as boas-vindas, né, também a vocês que vão acompanhar essa conversa de agora. Eu quero agradecer também, em nome do professor Silvio, pelo convite, né, pelo carinho também de ter lembrado, né, de mim, para poder conversar um pouco sobre um assunto que eu acredito, né, ser de extrema importância para nós, professores e professoras de geografia, né, ou futuros professores e professoras, né, e também pesquisadores, né, da área do ensino e da formação de professores, porque a gente que está no curso de licenciatura tem, às vezes, se deparado, né, com talvez alguma negligência ou até invisibilidade com relação à ênfase e à pungência, né, que as pesquisas na área do ensino têm para a transformação no campo da educação básica, né, e sobretudo para o campo da geografia. Então, eu quero agradecer muito o convite, tá, Silvio? O Silvio é um grande amigo, né, nós trabalhamos juntos na Universidade Estadual de Goiás, né, bastante tempo. Eu estou hoje na Universidade Federal, né, mas estava na Universidade Estadual, trabalhei lá também durante bastante tempo da minha vida, da minha trajetória docente, né, e a gente tem buscado desenvolver pesquisas, conversas, sempre em diálogo com a comunidade, em diálogo com os movimentos sociais. Eu acho importante também frisar isso, né, porque eu acho que, de certo modo, isso se torna um elemento diferencial na nossa atuação, né, entender também que tudo que nós hoje levamos para a universidade, né, é fruto de uma luta política, uma luta histórica, né, a reivindicação de movimentos sociais organizados, sobretudo, estamos falando aqui especificamente dos movimentos negros, mas não posso deixar também de mencionar movimentos com outras pautas, né, que também acabam trazendo a amplitude e a importância de se pensar de uma forma interseccionada, né, pensando nas diferenças de gênero, de sexualidade, né, de geração, de classe. Então, tudo isso vem de uma luta histórica, né? Então, o que eu estou fazendo hoje não é algo inovador, né, vamos dizer assim, ou original, porque, na verdade, né, isso é um debate que já tem se firmado há bastante tempo no Brasil e no mundo, mas, do ponto de vista da ciência geográfica, da gente pensar a epistemologia da ciência geográfica, de fato é algo muito recente, né? Então, o que eu quero dizer é isso, nós, mesmo ainda, mesmo nesse escopo, né, de ser uma ciência humana, uma ciência social, podemos dizer que entramos ainda um pouco tarde, né, nessa luta e nessa ideia de pensar que os elementos, os marcadores da diferença também compõem o espaço, né, também tem uma dimensão espacial, né.
Bom, acho que a introdução que eu faço, né, seria essa, Silvio. Eu quero também, mas eu quero frisar uma coisa, né, eu fico muito feliz de participar de atividades como essa, porque eu me sinto parte também, né, desse grupo. Eu fui petiana quando eu fiz a graduação na Universidade Federal de Goiás. Então, durante toda a minha graduação, né, eu tive o privilégio de ser bolsista PET, sei do compromisso desse programa, né, e eu devo muito, né, a minha trajetória acadêmica a esse programa. Então, para mim é sempre uma alegria, eu faço com o maior prazer, e tenho certeza que tem muito que aprender com vocês hoje, porque eu acredito que o que eu vou trazer aqui é mais numa perspectiva de diálogo, né, vem uma proposta de realização de um minicurso, mas nós pensamos um pouco até como seria, do ponto de vista metodológico, né, um minicurso online, talvez mais curto também, porque a gente não consegue falar muito tempo e nem ficar muito tempo conectado em todos os sentidos, né, físico e mental, com um diálogo, ou, na verdade, com um monólogo, né, eu falando e vocês ouvindo. Então, a minha proposta é mais pensarmos juntos, né, sobre a temática racial, principalmente, né, acho que a temática de gênero, ela perpassa a minha análise, mas ela não é o foco aqui, porque, de fato, eu tenho iniciado, né, posso até dizer que, de forma corajosa, eu tenho buscado fazer cada vez mais um diálogo com a questão racial e de gênero, pensando sobretudo nos apontamentos, né, feitos por mulheres negras, né, por intelectuais negras que a gente tem nesse país, que são referências muito importantes também na minha trajetória acadêmica e ativista, militante, e a gente tem esse desafio, que é trazer essa conversa, né, para o campo geográfico, porque, de fato, eu, como professora, né, e como geógrafa, sempre procuro pensar a partir, né, desse lugar social, né, o que eu, Lorena, como geógrafa, tenho condições de conversar ou de analisar e compreender o espaço a partir das dimensões raciais e de gênero, né, então, de fato, a gente pode entender que se trata de uma temática, né, ou temáticas transversais, né, elas perpassam por todas as áreas do conhecimento, né, se assim for, de fato, estimulado, né, ou proposto, mas o que eu, geógrafa, né, o que nós, professores e professoras de geografia, temos a contribuir com esse debate, né, temos a contribuir com essa percepção da realidade, né, porque a gente está falando, obviamente, de uma realidade que perpassa todo o campo social, político, né, econômico e cultural. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, a janela, deixa eu ver se eu encontro aqui. Aí vocês me dizem se vocês conseguem visualizar. Tá dando para visualizar perfeitamente, viu, Lorena? Sim, só a janela ou a minha tela inteira, Silvio? Só a janela. Só a janela. Agora falta iniciar a apresentação mesmo, né? Porque a gente só vê um pedaço do slide. Tá, deixa eu colocar aqui. Agora consegue ver a apresentação toda? Não, eu acho que não, porque ele só foca nessa janela do PowerPoint. Talvez seja melhor você compartilhar tudo mesmo, sabe? Tá. Deixa eu ver aqui se eu... A tela cheia, talvez. Aí eu consigo movimentar aqui, né? Aqui vocês conseguem ver a apresentação? Pronto. Agora vemos perfeitamente. Uhum. Tá bom. Então, eu não vou focar no tempo, né? Mas eu já digo para vocês que eu vou tentar ser o mais breve possível. E qualquer coisa, por favor, me falem aí, porque eu não consigo visualizar vocês. Eu trago aqui primeiro para que a gente comece a pensar, né, no objetivo,
eu acho, né, eu diria o ponto de partida para essa conversa, né, que é, de fato, pensar na nossa atuação como professores e professoras de geografia. Claro que eu não vou ter condições aqui de adentrar a minha experiência como docente no curso de licenciatura, né? Embora eu veja como parte fundamental a gente entender que, ao falar de ensino de geografia, né, ao falar dessa proposição de ensinar geografia lá na escola, né, lá na educação básica, é impossível eu não articular com aquilo que é desenvolvido nos cursos de licenciatura, né, ou com as propostas, com os objetivos que o curso de licenciatura tem para formar aquele profissional, né. Então, é importante a gente pensar na responsabilidade que o docente, né, ou que o professor de geografia, né, formado no curso de licenciatura tem para promover cidadania, né, sobretudo, porque eu acho que conversarmos sobre a diferença, conversarmos sobre uma perspectiva interseccional, perpassa pela construção, né, ou mobilização para a promoção de uma cidadania, de uma ideia de cidadania, né. Claro que eu estou dizendo de uma ideia, porque, de fato, se a gente pensar lá nas provocações do Milton Santos, né, no Espaço do Cidadão, ele vai dizer que nós não temos cidadãos no Brasil, né, nós temos pessoas, indivíduos que detêm de direito, de privilégios, né, na verdade, não de direitos. E aí ele problematiza, né, ele faz essa provocação, né, para, inclusive, apresentar de fato, como nós, né, viventes nesse sistema moderno, produtor de mercadorias, na verdade, não temos muitas condições de acreditar na existência, de fato, né, de direitos sociais e políticos destinados a toda a sociedade. Então, a gente vai ter recortes desses direitos, né, recortes promovidos e pensados para parte, né, da população. E aqueles que não têm o mínimo, né, de condição de participar, vamos dizer assim, desse recorte, né, são aqueles que ele denominou de cidadãos mutilados, né, vivenciam uma espécie de cidadania mutilada, porque ela não é completa, né, e essa mutilação acaba gerando nesses indivíduos, né, uma espécie de aberração, né, ou uma anomalia social, porque, de fato, esses indivíduos não terão condições mínimas, né, de terem respeitado ali na Constituição o seu direito de ser cidadão, né, ou de ser um indivíduo dotado de direitos sociais e políticos, né. Então, eu parto também desse princípio, né, e aí vem dialogando com Cavalcante, né, com Souza, que conversa um pouco sobre essa responsabilidade do professor de geografia de ensinar para a promoção da cidadania, né, para que a gente, de fato, consiga entender qual é o princípio, ou o objetivo central, né, de ensinar e de aprender geografia na escola. Para que eu ensino geografia, ou para que, ou por que o meu aluno, lá no ensino básico, né, ele deve aprender geografia. Então, aí a gente tem aqui os desdobramentos, então, para entender que ensinar geografia é preciso discutir, pensar a formação de professores e professoras, né, de geografia, como eu estou falando, não é um elemento articulado, né, não dá para a gente pensar na geografia no ensino básico sem compreender também a maneira como os professores estão sendo formados, né, como a profissão, né, se coloca, né, numa rede de princípios, de regulamentos, de normativas, para moldar, né, ou para construir um profissional dotado de competências e habilidades para ensinar elementos que são específicos dessa ciência, né. E essa formação de professores e professoras também precisa estar vinculado com uma proposição de cidadania ativa, né? Então, se eu quero promover cidadania nos meus alunos, com os meus estudantes, eu também preciso ter, obviamente, condições de ter adquirido, né, ou de ter tido contato com essa proposição de cidadania durante o meu curso de formação, né, o meu curso de graduação, ou de formação continuada também, né, porque quando a gente fala de formação de professor, nós estamos falando da formação inicial e da formação continuada, que elas são
extremamente importantes para a construção da identidade docente, né, e para também a efetivação da profissionalidade docente, né. E essa promoção da cidadania, ela está vinculada a 4 elementos, que seriam a conscientização sobre a participação na vida política, na vida coletiva, né, entender esse indivíduo no mundo, né, se posicionar no mundo e ter, de fato, condições de pensar, né, sobre a sua participação e responsabilidade também nesse viver coletivo, né, nesse viver social. A promoção do respeito à diversidade, né, que está relacionado com estes elementos que a gente chama de marcadores da diferença, né, eles são múltiplos. Quando a gente fala de diversidade, a gente está colocando num caldeirão só uma série de esferas, né, que compõem a nossa individualidade e talvez até por falta de uma palavra melhor, né. Mas o que eu quero dizer é isso, nós somos seres diversos, né, nós vivemos uma sociedade que é heterogênea, que é diversa, e é preciso promover, dentro dessa concepção cidadã, o respeito a essa diversidade, né, seja ela racial, étnica, de pertencimento religioso, de classe, de gênero, de sexualidade, e outras, né. É preciso também pensar numa emancipação social. A emancipação social, obviamente, tem a ver com autonomia, com independência do indivíduo, mas se ele tem essa conscientização sobre a sua participação, né, então, são fatores que estão vinculados entre si, para a promoção também do empoderamento, né, que é, de fato, se entender no mundo, como os geógrafos decoloniais gostam de dizer, posicionar-se no mundo, né, a partir da sua individualidade, da sua corporeidade, da sua subjetividade, e de entender esses elementos também como necessários para compor a sociedade como um todo, né, e as relações de poder. E essa promoção, ela está vinculada, de fato, a elementos que são concretos, vamos dizer assim, né? Elas dependem de práticas, né? A gente está falando aqui de um construto teórico, mas pensando, né, eu como professora, pensando em como é que é possível promover essa cidadania no chão da escola, né? Promover essa cidadania naquilo que eu consigo fazer no cotidiano, né? Nas relações micro, né? No espaço micro de poder, né, de decisão política. Então, isso está vinculado com práticas, e seriam essas práticas cidadãs, essas dotadas, né, de atitudes de respeito às diferenças, e, sobretudo, a essas diferenças que a gente chama a atenção, porque é o que nós temos de mais produtivo, vamos dizer assim, na literatura, pensando nos marcadores raciais, de gênero, de sexualidade, geracionais e de classe, né? Então, eu costumo dizer que chamar a nossa atenção, né, para a construção do respeito às diferenças, ou para a manutenção, vamos dizer assim, desse respeito às diferenças, tem muito a ver com as teóricas, né, com a produção teórica e ativista das militantes dos movimentos feministas, né, e sobretudo dos movimentos feministas negros, né. Então elas têm construíram uma ferramenta política muito interessante que a gente utiliza, que é pensar, por exemplo, por meio da interseccionalidade, né, que é entender que nós somos indivíduos dotados de identidades múltiplas, né, e vivenciamos o espaço, né, nos situamos no mundo a partir dessas nossas identidades, né, disso carregamos enquanto individualidade, enquanto sujeitos. E aí, para também acrescentar a essa conversa, né, sobre a ideia da cidadania, nós pensamos um pouquinho sobre a urgência desse debate, né, no campo escolar, mas aqui vou dar ênfase para o debate sobre gênero, mas eu gostaria que vocês, né, fizessem sempre o exercício de compreender que eu não tenho pretensão, né, ou eu como educadora, eu não posso falar, por exemplo, da questão de gênero sem integrar
outros olhares ou outras perspectivas nesse campo das diferenças, né, dos marcadores da diferença. Então, quando eu estou falando de gênero, obviamente que eu estou falando de relações de poder que permeiam a construção de homens e mulheres, né, a construção social, subjetiva de homens e mulheres, né, a construção da feminilidade, masculinidades, mas eu também estou falando, né, de sujeitos não binários, né, eu também estou falando de sujeitos trans, eu também estou falando de um campo que adentra, né, o campo da sexualidade, por sua vez, né, mas o que é necessário é que a gente não engesse, né, a nossa percepção sobre gênero e sobre relações de gênero, né. Mas trazendo aqui, basicamente, para fazer essa contextualização, né, é justamente para reforçar aquilo que eu falei inicialmente, né. Esse debate, ele não é novo, né, ele é fruto de reivindicação, de pautas, de manifestações, né, no campo político, no executivo, né, no legislativo, no judiciário, dos movimentos sociais, e que é importante a gente pensar que esses movimentos conquistaram, né, avanços nesse sentido, quando a gente consegue visualizar, por exemplo, a promoção de políticas públicas, né, voltadas para o debate sobre gênero, sexualidades, né, ou sobre relações raciais ou relações étnico-raciais na escola, né. A gente consegue já visualizar um campo de políticas públicas implementadas, concretizadas, e no lado oposto, né, desses agentes, né, desses atores e atrizes, a gente tem os movimentos ultraconservadores, né, que, inclusive, buscaram inviabilizar esse debate, né, sobretudo o de gênero na escola, né, com a efervescência do movimento Escola Sem Partido, principalmente, né, então a gente tem esse campo de disputas, né, posso dizer assim, de disputas, esse campo de relações de poder, que vem tensionando, né, essa conversa de forma comprometida, né, ou de fato de forma que tenha a ver com a construção da cidadania, né, mas a despeito, né, da movimentação, da organização desses movimentos ultraconservadores, embora eles tenham bastante força, inclusive institucional, né, a gente sabe que tem instituições sociais que são, de fato, promotoras, né, desse ultraconservadorismo, e são instituições bastante fortalecidas na sociedade, a gente tem, por outro lado, né, um campo de força tentando apresentar a inconstitucionalidade da proibição desses debates na escola, né. Então, em 2020, vocês devem ter acompanhado, quando o STF proíbe, né, quer dizer, ele destina como inconstitucional a proibição da conversa, da educação sobre gênero e sexualidade na escola, e ainda enfatiza que é dever do Estado fazer esse debate, trazer essa discussão para as escolas, né, em todos os níveis. E nesse sentido, então, que a gente vai percebendo, né, que ao apresentar essa conversa, a gente está mexendo, né, num vespeiro, a gente está mexendo num terreno, né, muito difícil e insalubre. E aí eu digo até que essa insalubridade, ela também acaba recaindo sobre nós, pesquisadoras, né, da temática, professoras, pesquisadoras, que são preocupados com essa temática, porque a gente sabe que, do ponto de vista acadêmico, né, nós também, de certo modo, às vezes encontramos resistências para falar sobre as nossas temáticas, né, senão a gente não estaria aqui, inclusive, falando, né, da importância de pensar sobre isso no campo da geografia. Talvez, em outras áreas, a gente já tenha uma abertura maior, a gente já consiga enxergar uma produção científica, né, acadêmica muito maior, projetos de extensão mais efetivos também na escola e em outros espaços sociais, mas há outras áreas em que é mais difícil, né, há uma resistência maior para a produção do conhecimento nessa temática. Gente, eu tenho uma cachorra, uma bebê, e ela vai, em algum momento, ficar fazendo conversa aqui, mas daqui a pouco eu dou um jeito. E
essa conversa, né, sobre o gênero na escola também precisa estar conectada com a discussão sobre a educação das relações étnico-raciais, né? Isso é uma escolha, talvez posso dizer, né, uma escolha pessoal da Lorena, pesquisadora e geógrafa, né? Mas ela comunga com o meu pensamento, né, do ponto de vista da produção teórico-política do movimento feminista negro, né, ou do pensamento feminista negro, como a Patrícia Hill Collins bem fala, né, ela chama, na verdade, isso, que é uma produção, o pensamento feminista é uma produção teórica, mas ela é também um campo político, né, de atuação e de busca e promoção de justiça social, né? Então, se eu acredito num projeto de justiça social, eu estou automaticamente pensando também de forma articulada, né, interseccionada. Então, pensando aqui as questões de gênero junto com outros marcadores da diferença, como eu já mencionei. E aí a gente tem um princípio, né, um princípio básico, para entender essa ideia de construir cidadania, né, de promover cidadania, de trazer esse debate racial e de gênero para a escola, que é acreditar que a escola é um espaço para reflexão, para transformação da realidade, para que a gente possa enfrentar as desigualdades que persistem na nossa realidade brasileira. Para isso, né, por isso, para garantirmos o direito à educação de qualidade, nós precisamos falar sobre as desigualdades. E falar sobre as desigualdades, gente, perpassa também pela análise, né, pela construção de um pensamento que esteja, né, em diálogo com a ciência geográfica, né, porque a gente precisa o tempo todo também fazer essa articulação, né, entre o que a ciência geográfica tem, né, no seu escopo teórico, conceitual, para que eu consiga fazer esse debate, levá-lo para as aulas de geografia na escola, né, para alunos do ensino fundamental e do ensino médio. E aqui eu trago só alguns marcos legais, né, que eu acho que é muito importante também a gente mencionar, porque nós não estamos, né, falando somente, né, daquilo que nos move, né, das nossas afinidades, né, nós como pesquisadores e pesquisadoras, a gente também, claro, tem alguns pontos de partida, né, tem alguns princípios, né, e que são assegurados, de fato, por uma construção que é coletiva, né, uma construção que atinge, né, todos nós, de alguma forma, toda a população brasileira, né. Então, a gente tem aqui que reforçar que essa discussão, né, na escola, sobre a educação das relações étnico-raciais, né, ou sobre a comunidade LGBTQIAPN+, sobre as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas, né, sobre mulheres, né, elas provêm de alguns marcos, né, e o primeiro de todos é a Constituição Federal, né, gente, que está lá assegurando o direito de todas e todos a uma educação, né, e que indistintamente do seu pertencimento racial, de gênero, étnico. Junto à Constituição Federal, a gente tem a LDB, né, que também tem ali assegurado essa ideia de promoção da educação para todos os brasileiros, né, todos e todas brasileiras. O Plano Nacional de Educação também tem uma articulação, né, para pensar nesse direito. As diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, né, também é um documento muito importante, como uma referência, inclusive, para essa ideia da equidade, né, do acesso à educação, e, mais recentemente, a Base Nacional Comum Curricular, né, a despeito de muitas críticas que a gente sabe, né, que da sua construção até a sua efetivação, mas, de fato, ela ainda contém, né, no seu, vamos dizer assim, né, no seu corpo teórico, parte, né, do que já está posto para nós dentro da Constituição Federal e dentro da LDB. E é importante pensar também que o currículo
é um mecanismo, né, político de atuação de professores e professoras lá na escola, mas também de gestores e gestoras, né, também de professores e professoras de formação de professores, né, vamos dizer assim, de cursos de licenciatura, porque é o currículo, né, e aí a gente pensando a partir de EPO e de GIRU, é esse mecanismo, né, que tem condições de fazer transformações, né, no campo daquilo que aparece dentro da sala de aula, né, no cotidiano mesmo, dentro da sala de aula, né, o que eu, como professora, posso fazer, o que eu posso conversar, discutir com os meus alunos, né, problematizar ou sistematizar dentro do, claro, né, daquilo que se espera na epistemologia da geografia, na ciência geográfica, né, para movimentar estruturas sociais, né, ou para pensar em transformações sociais. Então, o currículo é um elemento fundamental de poder, né, de disputa, e que a gente precisa, vamos dizer assim, a gente precisa buscar, né, a gente precisa se apropriar desse currículo. Embora a gente saiba que ele é construído a várias mãos, né? Ele é produzido também, né, dentro de relações ali no campo da educação, sujeitos que vêm da escola, mas que também tem uma certa hierarquia, né, na construção desse currículo, e às vezes o que a gente só consegue perceber é quando ele está completamente fora da realidade, aí começa a discutir que o currículo não respeita, né, as especificidades do ambiente escolar, né, então tudo isso também são elementos da crítica ao currículo que a gente precisa estar atento. E outro aspecto também que Gomes Araújo traz para a gente é do fato que nós, né, como professores, precisamos pensar e valorizar, respeitar as identidades construídas na infância e na adolescência, né? Eu acho que nós vivemos uma sociedade adultocêntrica, né? Nem sei se existe essa palavra, mas para pensarmos isso, né, que muitas vezes a gente quer também propor situações, né, ou propor um debate dentro da escola, mesmo que seja no sentido progressista, né, posso dizer assim, mas que não respeita a bagagem, né, e a individualidade desses períodos, né, da nossa vida, que é a infância e a adolescência. E a gente tem vários estudos, inclusive, né, no campo da infância, da educação infantil, principalmente, falando sobre o quanto as práticas sociais de professores e professoras incidem, né, sobre a autoestima dos estudantes, né, acaba construindo também, acaba incidindo nos projetos de vida desses estudantes ao longo tanto da infância quanto da adolescência e na vida adulta, né, então a gente também precisa tocar nessa ferida, né, que é num currículo, pensarmos numa estrutura que também apreenda, né, ou respeite a criança e o adolescente, né, na sua individualidade e também na sua faixa cognitiva, né, na sua etapa ali de condução da vida, né, e uma vez respeitadas essas identidades, onde a gente tem ali a possibilidade maior, né, de que políticas públicas sejam efetivas, né, elas sejam de fato construtoras, né, de um projeto de educação democrático, né, emancipatório, que é o que a gente respeita e quer, né. E também entendendo essa proposta, né, essa ideia de currículo e essa ideia de escola e de identidade, eu trago aqui, né, aquilo que o Arroyo chamava a nossa atenção para dizer que cada sujeito tem uma trajetória pessoal, né, ele é constituído por gênero, raça, classe, idade, e ele vai adentrar o espaço escolar, vivenciar esse espaço escolar também a partir dessa trajetória, a partir, né, dessa bagagem identitária que ele carrega, posso dizer assim. E aí, então, o que essa conversa, né, tem a ver com a geografia? Acho que aqui é talvez um momento que eu acho que nos deixa talvez mais apreensivos porque traz uma responsabilização, né? Às vezes até uma surpresa para dizer, nossa, a geografia, eu me lembro bem de
de ler o livro da professora Lana Cavalcante, né, que é a Escola, Construção de Conhecimentos, o livro da Mexerica, o famoso livro da Mexerica, não sei se vocês são dessa geração, né, que viu esse livro com frequência, né, Silvio, mas esse livro, para mim, é um marco muito importante para a minha percepção sobre o ensino de geografia, né, ou sobre a tarefa do professor de ensinar geografia, né, do professor, da professora, porque a Cavalcante, ela traz, dentro das narrativas, né, de professores e de alunos, né, o que eles compreendiam por geografia, né, então, ela trabalha com a perspectiva da representação social, né, para entender o que esses sujeitos que estão lá na escola entendem por geografia, o que eles acham que é geografia. E aí, em alguns, aliás, quase todos os momentos em que ela conversava, né, e fazia essa pergunta, entrevistava professores e professoras, havia quase uma ideia comum, né, assim, geral, consensual, de que geografia é tudo, né? Então, a gente ainda esbarra, talvez, nesse senso comum, né, de que a geografia em algum sentido, não é uma ciência de síntese, é a ciência que estuda a relação sociedade e natureza, mas, naquele contexto, né, o que eu observava daquilo que foi feito durante essa pesquisa da Cavalcante, é que as professoras ali entrevistadas não tinham muita noção do que de fato era geografia, né, porque quando se coloca, não, geografia é tudo, né, a geografia são os rios, as matas, né, o relevo e as cidades, são, claro, pontos, né, que podem conectar, de fato, com uma definição, vamos dizer assim, conceitual, né, do que é a geografia, mas são pontos muito, muito soltos, né, muito, muito genéricos, muito superficiais, eu diria, para a gente entender a geografia enquanto ciência, né. E aí eu vejo, então, logo depois de muitos anos, né, ter lido essa obra, eu fiquei pensando, né, num segundo desafio, que é agora entender o que é a geografia para articular com aquilo que eu compreendo como sendo importante para o meu olhar enquanto geógrafa, né, que é pensar na dimensão racial, que é pensar nas dimensões de gênero, nas dimensões étnicas, né, que compõem o espaço, que também se configuram ali, né, como produtora e reprodutora do espaço. E aí, então, que é bom a gente voltar, né, ou tentar articular essa concepção que a gente tem, que às vezes é uma concepção, não vou dizer rígida, né, mas talvez clássica de geografia, né, e como é que eu, como curiosa, né, ou pesquisadora da discussão racial, tenho percebido, né, ou consigo fazer essa articulação. Então, eu coloquei aqui que a geografia, ela estuda o espaço, né, e as relações que são estabelecidas nele, né, então, a partir dessa premissa, ou desse pressuposto, melhor dizendo, eu já posso, de fato, encarar, né, que a perspectiva interseccional, esse olhar, né, sobre as variadas identidades, né, ou sobre os indivíduos na sua diversidade, né, também é um elemento fundamental no estudo do espaço, né, ou no estudo das relações estabelecidas nesse espaço, né, ou nas construções das espacialidades, né. Então, algo que eu acho que é importante a gente sempre lembrar, né, o geógrafo, a geógrafa, tem a tarefa, né, de pensar um fato, um fenômeno, né, ou uma determinada situação a partir da espacialidade, né. Então, como é que eu considero essa perspectiva interseccionada, né, ou pensada a partir das identidades ou dos marcadores da diferença, como uma dimensão que constitui o espaço e é capaz de condicionar relações de desigualdades, de racismo, de discriminações, né, e outros tipos de preconceitos, né. Então, é um fato importante para a gente pensar que, quando se fala de desigualdade, de segregação, de periferização, precarização, né, não só nas relações sociais, mas nas relações de trabalho, eu também estou falando de sujeitos que carregam em si marcadores da diferença, que são elementos que condicionam essas relações que eles estabelecem consigo e com os outros,
nessa totalidade, né? Então, pensando a partir de Sodré, da Ronick, é importante dizer que essa dimensão espacial, essa dimensão racial do espaço é uma necessidade, né, da geografia, né, ou uma necessidade para que a geografia lance esse olhar, né, faça uma análise, de fato, uma compreensão teórico-política, e que a gente já viu, né, que teve um desdobramento maior, né, no início dos anos 2000, né, ou, na verdade, na segunda década, que eles estão dizendo, na segunda década dos anos 2000, embora a gente já tinha alguns trabalhos, né, pontuais nas décadas de 90 e 80, naquela considerada chamada geografia crítica, né, então a gente já tinha ali uma preocupação também em pensar a questão racial, né, ou fundamentar a questão racial na leitura do espaço, né, ou na produção e reprodução do espaço, né. No entanto, a gente só na segunda década dos anos 2000 que a gente tem um fortalecimento dessas pesquisas no campo da geografia. E vejam bem, eu estou falando de pesquisas no campo da geografia, mas não no ensino da geografia, né. Então, aí vem uma outra preocupação, né, que esse debate ele começa a emergir na geografia, claro, com o advento das ações afirmativas, né, com o fortalecimento dos movimentos negros de base acadêmica, né, como diz o professor Alex Hatz, mas na geografia ele ainda não se fortalece nesse período, né. Aliás, no ensino de geografia, ele ainda não tem um respaldo, né, nesse período. Então, coube a quem veio depois, obviamente, reposicionar a geografia, né, com temáticas, com metodologias que estivessem, né, aptas ou que estivessem, de fato, na tentativa, né, de fazer uma crítica a até uma lógica colonial de construção do saber, né, ou de produção científica, produção acadêmica, né, naquela velha versão de que o pesquisador, a pesquisadora é neutro, né, pensar na universalidade do sujeito, na neutralidade científica. Então, houve um reposicionamento, vamos dizer assim, né, dessas novas geografias, entre aspas, né, para pensar, então, como produzir conhecimento sem cair, né, na clássica concepção de universalidade e de neutralidade. E aí, a partir desse íntere, né, vamos dizer assim, cronológico, que a gente começa, então, a pensar também, e aí eu posso dizer que, de fato, é bem recente mesmo, né, vocês, inclusive, devem observar isso quando vocês procuram, digitam, né, procuram trabalhos, artigos, pesquisas relacionadas à temática, e encontram ainda muito pouco, né, muita pouca produção, aliás, pouca produção, precisa muito pouco. E isso cai, de fato, nessa preocupação atual, né, que é de pensar na formação de professores de geografia, no ensino de geografia, que seja, de fato, né, coerente com a nossa ideia, né, de cidadania, que nós falamos lá no início, né, que seja coerente com princípios democráticos, né, e pensar, então, como é que, dentro desse campo da formação de professores, a gente vai articular os saberes docentes, né, junto do ponto de vista da experiência, né, do ponto de vista da construção pedagógica da prática desses professores, e também junto à articulação com a teoria, né, os professores e professoras de geografia, obviamente, eles precisam ter domínio científico, né, precisam conhecer geografia, saber o que é geografia, né, para além das concepções generalistas e superficiais, mas eles também estão conectados com outros saberes, né, tem o saber da disciplina, que é esse, né, de conhecer a geografia, de ter, de fato, domínio do conteúdo de geografia, né, mas eu também tenho, dentro da minha prática docente, o meu saber experiencial, né, aquilo que eu construí ao longo da minha trajetória como aluna, ao longo da minha trajetória como estudante, no curso de formação de professores, né, aquilo que eu carrego também da minha experiência em sala de aula, né, ou na minha experiência com outros professores, colegas também, e o saber didático pedagógico, né, porque é preciso
entender também professores e professoras como mediadores didáticos, né? São sujeitos, né, que fazem a mediação do conhecimento científico sistematizado com o conhecimento prévio e cotidiano do estudante, né? E tem essa... Para isso, ele precisa se munir também de conhecimento didático pedagógico para cumprir, né, ou para exercer essa relação. Então, para isso, é importante que professores e professoras saibam por que ensinar geografia, né, ou como ensiná-la para sujeitos e contextos específicos de cada realidade, né, e aí entra um outro desafio, que é pensar essa realidade, né, que é específica, que está no contexto escolar, que está no ambiente escolar, junto aos materiais didáticos que chegam até esse professor ou essa professora, né? Então, a gente sabe também que, às vezes aparece, né, de forma bem contundente, as críticas aos materiais didáticos que não articulam, que não dialogam com a realidade vivenciada pelos estudantes, né? Então, aí vocês conseguem perceber mais um desafio, né, na tarefa de professores e professoras, que é fazer essa articulação, né, da realidade vivenciada dos estudantes com os materiais didáticos que chegam até eles, muitas vezes, né, chegam de forma imposta, hierarquizada, né, e que não conseguem ali, de antemão, apresentar possibilidades mais concretas de articular com a realidade. Existe essa crítica, né, embora eu acredite também que é importante a gente pensar nos documentos curriculares que orientam o trabalho de professoras e professores, e como eles têm buscado, né, articular essa autonomia do professor em trabalhar com os conteúdos, junto à realidade que ele vivencia, né, na sua prática escolar e no seu trabalho como professor. E aí, pensando, então, né, nessa necessidade de pensar os saberes, né, articulados com teorias e práticas cidadãs, né, pensar em ensinar geografia para sujeitos e contextos específicos, a gente, então, entende que há uma potencialidade muito grande na geografia para exercer um papel de transformadora social, né? E isso porque a gente sabe que ela é uma ciência, né, a priori, ou por excelência, que abrange conteúdos e contextos sociais na sua espacialidade e que também permite, né, para indivíduos, né, nós, sujeitos, atores e atrizes, a construir um pensamento sobre o espaço, né, a partir, claro, das definições teórico-conceituais geográficas, né, então, eu pensar o espaço a partir da região, do lugar, da paisagem, do território, né, da natureza, da sociedade, mas tentando articular isso com sujeitos e com contextos que são específicos de cada realidade. Aqui, eu trouxe só para assim, que vocês visualizem um pouco, uma proposta, né, que eu busquei desenvolver junto com uma outra colega, para a gente tentar fazer uma releitura, né, ou até tentar buscar elementos, né, que podem ser que podem potencializar a prática pedagógica de professores para discutir a questão étnico-racial, né, claro que estou falando isso aqui no contexto da BNCC, né, então, a BNCC, por ser atualmente o documento curricular orientador, que eu diria de maior peso, né, para professores e professoras, que chega até as escolas, né, mas a gente, aqui em Goiás, a gente tem um documento curricular específico, né, da rede estadual de Goiás, e que acaba também sendo uma referência para as escolas municipais, né, não sei como é a realidade de vocês, mas esse documento, esse documento curricular específico de Goiás, ele é fundamentado a partir da BNCC, né, e aí a BNCC tem trabalhado com conjuntos de unidades temáticas, né, para tentar pensar a geografia, né, ou para pensar o contexto geográfico, buscando adentrar as competências específicas e as habilidades específicas para essa ciência, né, e isso vocês conseguem enxergar direito lá no documento, e
eles apresentam alguns temas, né, que eu diria assim, temas geradores. Esses temas, como o próprio nome diz, eles vão articular e possibilitar ao professor trabalhar com determinados conteúdos, né, porque tema não é conteúdo, tema seria uma ideia mais geral, mas o professor ele tem autonomia para conversar com os estudantes ou levar para a sala de aula, para as aulas de geografia, conteúdos geográficos que perpassam, né, a discussão racial, a discussão étnica, né, a partir dessa abertura que a gente percebe aqui na construção desses temas e das unidades temáticas. Aí eu até quero compartilhar com vocês, deixa eu ver se eu consigo aqui, o que está na base, vocês conseguem ver a base curricular? Estamos vendo sim, viu, Lorena? Ah. Dá para ver perfeitamente. Tá certo. Então, aqui, essa é a base, a BNCC do ensino fundamental, né, e aqui eu busquei, claro, a gente tem, eu até tinha colocado aqui para vocês esse quadro, que eu fiz, né, nós fizemos um trabalho, uma pesquisa, que a gente desenvolveu há pouco tempo, tentando trazer essas possibilidades de abordagem étnico-racial para as séries, né, do ensino fundamental. A gente tem os anos iniciais, que eu não vou passar porque é um trabalho ainda vinculado aos pedagogos e pedagogas, né, e o que mais a gente pode trazer aqui, com foco para os anos finais do ensino fundamental. Então, foi uma proposta, né, da gente pensar dentro das unidades temáticas que são apresentadas pela BNCC e os objetos de conhecimento que ela traz, e as habilidades, né, que são, na verdade, objetivos bastante gerais, né, assim, genéricos, posso até afirmar dessa forma, para que professores e professoras tenham autonomia de conversar com seus estudantes e de promover a discussão sobre determinados conteúdos que muitas vezes não vão aparecer nos materiais didáticos, né? Então, é preciso até que haja uma disposição maior, né, do professor, da professora, de ir além daquilo que é apresentado no material didático, né, ou nos livros didáticos que chegam ainda para a grande maioria dos estudantes das escolas públicas, né, no ensino fundamental e no ensino médio também, eu creio, né. Agora, com uma outra proposta, né, dos itinerários e dos projetos de vida, mas focando aqui no ensino fundamental, porque não for, ainda nós não temos aquela situação, né, de pulverização dos conteúdos geográficos dentro das humanidades, como aconteceu no ensino médio, né, com a reforma. Então, no ensino fundamental, no 6º ano, a gente fez aqui uma espécie de orientação, né, para professores e professoras, tentando entender como é que eles poderiam abordar a questão racial ou étnica dentro dessas habilidades apresentadas aí pela BNCC, né. É claro que não se trata da gente construir ou apresentar manuais, né, manuais de como fazer. Acho que eu, como professora de didática, né, é bem comum ouvir isso, né, dos alunos, dos eventos que a gente participa, né, para entender o que é didática, e aí as pessoas, eu quero, o professor, a professora de didática ou de estágio tem que me ensinar a dar aula, né, e eu acho que a gente tem que romper também com essa ideia, né, porque, de fato, a construção do trabalho docente, ele se faz de forma progressiva, cumulativa, respeitando os saberes esses que eu já mencionei, né, conforme Tardif, Gautier, né, que vai falar, então, da complexidade que é a profissão docente, né, que a gente se constrói a partir das nossas trajetórias, mas também, claro, da forma como a gente se nutre, né, dos elementos técnicos e também formativos, conceituais, teóricos do curso ao qual a gente está se formando para ser professor, né. Mas acho que faz parte de uma angústia, assim, de uma angústia coletiva, né? Eu preciso trabalhar com essas temáticas na escola, mas como? Como eu vou fazer isso, né? Então, o que eu estou dizendo não há manual, não há como fazer, né? Não, inclusive, se eu dizer para vocês que aqui é uma construção fechada, né, de
de ação ou de proposição didático-pedagógica, eu estarei reforçando uma lógica instrumentalista, que é a qual eu não comungo, né? Eu prefiro entender que a didática, as práticas de ensino, elas são elementos importantes para a gente pensar na nossa prática, né, de forma responsável, né, comprometida, mas de uma forma que promova a formação humana e crítica, né, e não instrumentalizada, né, não é um aporte de técnicas e procedimentos para eu chegar a um determinado objetivo, né, então, por isso é tão complexa o trabalho de ensinar e de aprender, né, porque nós estamos vinculados a uma proposição de formação humana, e pensando a partir, né, até de Paulo Freire, nesse sentido. Então, o que eu trago aqui, né, nós trazemos aqui, são essas ideias, né, pensando a partir desses objetos de conhecimento, né, os quais, inclusive, os professores são, de certo modo, levados a pensar, né, que eles precisam cumprir, né, existe uma obrigatoriedade dentro do currículo da escola que eles precisam cumprir. Então, a gente até precisa ir para além dessa ideia, eu não gosto da BNCC, eu não gosto desse material, ele é limitador, né, mas na realidade escolar, o que a gente tem? Esse documento como orientador, então a gente não precisa pensar a partir dele, né, gente, claro que não precisa fazer a crítica, mas a gente também precisa se apropriar desse documento, né, para tentar construir de fato uma prática que seja conivente, né, ou coerente com a proposta de formação humana e crítica e cidadã que a gente estava dizendo desde o início aqui dessa nossa conversa, né. Então, eu, inclusive, quero deixar à disposição para vocês esse material aqui, né, para vocês olharem com calma, não dá para eu ficar passando ponto por ponto aqui, mas é isso, né, para dizer que é possível problematizar o currículo, é possível pensar o currículo que está posto, né, de forma talvez hierarquizada, na conversa, ou na discussão, ou na educação sobre as relações étnico-raciais e de gênero, né. Aí o desafio é fazer essa mesma atividade aqui com relação à abordagem de gênero, né, porque a gente sabe, né, da urgência do debate, mas a gente ainda, né, não consegue, às vezes, articular isso como ponto para apresentar dentro de um conteúdo geográfico, né, a gente entende como um tema transversal necessário, e um tema transversal, ele perpassa todas as áreas disciplinares, né, todas as áreas do conhecimento, e nós, como geógrafas e geógrafos, como a gente pode abordar esse tema na sala de aula, né, então, quando vocês puderem, né, verem com calma o que está posto aqui na BNCC, né, pensando nas habilidades, aqui 8º ano, 9º ano, e como é possível a gente pensar, né, para além do que está posto também como sendo o princípio ou sendo o objetivo a ser alcançado, né, do ponto de vista do documento curricular, né. Deixa eu ver aqui. E aí, a gente precisa também pensar, deixa eu ver aqui, isso, que toda essa conversa, né, que tem a ver, claro, né, com práticas, para vocês como futuros professores e professoras, para aqueles que já são professores, né, ou para aqueles que estão desenvolvendo pesquisa também sobre formação de professores e ensino de geografia, né, para que a gente vá além daquela intenção, talvez imediatista, né, ou utilitarista, de pensar em como fazer, né, porque quando a gente fala da necessidade da gente educar estudantes para as relações raciais, né, ou educar para o debate de gênero, né, ou debate de sexualidade na escola, a gente não está querendo falar que é preciso instrumentalizar os professores, né, trazendo metodologias de ensino inovadoras ou proposições de oficinas pedagógicas que sejam inovadoras, vamos dizer assim, ou alternativas, né? Eu acho que a gente precisa também entender isso como um elemento teórico, conceitual e político,
né? Porque senão a gente vai cair na ideia de que a gente precisa pensar somente na metodologia por ela mesma, né? E não é isso que a gente, quando está pensando a partir das didáticas específicas, na didática da geografia, a gente vai entender que a metodologia de ensino, elas são elementos, né, de auxílio ao professor para que ele consiga problematizar uma situação específica, né, e aí a gente fala dentro do ensino da geografia, uma situação geográfica para que os alunos pensem. O desafio do professor e da professora de geografia hoje é promover o pensamento geográfico, mas a partir do problema, a partir do questionamento, né, da crítica, da multiescalaridade, né, que é pensar na relação daquele determinado fato com o que o aluno vivencia na sua vida, né, ou nos grupos sociais que ele participa, né, então é um desafio muito grande. E, então, a gente defende, né, que os estudantes, eles, para que não haja uma naturalização do racismo, do classismo, né, do patriarcado, das violências físicas e simbólicas, àqueles que são ditos, né, ou denominados como outros, ou como minorias políticas, né, e a geografia precisa, então, apresentar, né, uma discussão histórico-crítica, né, da construção das espacialidades, né, da produção do espaço, mas que reverbera na questão étnico-racial e na questão de gênero e de outras interseccionalidades, né. Então, como conteúdo geográfico, a gente pode apresentar o gênero, né, ou a questão racial, como um conhecimento que é socialmente referenciado, né, que é combinado junto com aquela ideia que eu falei para vocês das mulheres, né, das mulheres negras feministas que falam da interseccionalidade como uma ferramenta para a gente entender a realidade, né, para a gente analisar a realidade, compreender de forma crítica, né, e inclusive entender e pensando como há uma efetivação e um predomínio, uma permanência das desigualdades em diferentes esferas da sociedade, da produção do espaço geográfico, né? Qual é o sujeito, que população que vive a desigualdade social no nosso país, né? Então, sempre tentando articular essa ferramenta que é a interseccionalidade, para a gente pensar na condição dos sujeitos no mundo. E compete, né, a escola, porque a gente acredita na escola como um espaço de formação cidadã, de transformação social, né, eu, claro, faço críticas também ao espaço escolar como um espaço punitivo, né, um espaço que, até ontem mesmo eu estava ouvindo, está acontecendo aqui um evento, que é um encontro estadual de didática e prática de ensino, em que o professor que estava fazendo uma mesa, né, uma conversa, falou, né, até das terminologias que a gente usa para mencionar alguns elementos relacionados com ensino e com educação, né, falar grade curricular, é o delegado de ensino, né, então sempre vinculando a escola também como um ambiente punitivo, né, um ambiente violento, né, assim como o Foucault já falava, né, sobre isso. E o quanto a gente precisa talvez operar em outra chave, né, eu diria, pensar, então, no fato de a escola ser um espaço de grande potência para a formação cidadã, ao mesmo tempo que ela é reflexo de uma sociedade discriminatória, desigual, preconceituosa, né, racista, homofóbica, transfóbica, ela também pode ser um espaço inverso disso, né, ela pode, de fato, ser algo que nos possibilite, né, a construção de uma cidadania e do respeito às diferenças. Claro, atrelando, né, ou relacionando conteúdos das áreas disciplinares, né, com temas transversais, né, para que os indivíduos, as pessoas, os estudantes problematizem a realidade e pensem em possibilidades de transformação, né. Não sei se vocês têm acompanhado, mas dentro do campo das pesquisas na área do ensino de geografia, a gente tem fortalecido, né, o pensamento de que uma das tarefas do professor e da professora de geografia é problematizar uma situação geográfica, para que o aluno, a partir dali, pense geograficamente, pense, né, o espaço e as contradições estabelecidas ali naquele espaço, né. Então, a gente sabe que ensinar a pensar, né, exige uma tarefa, exige uma energia muito grande, né, que é
questionar, se a gente for pensar, por exemplo, relacionado ao gênero, né, é questionar relações de poder, é questionar as hierarquias que são opressivas, né, os processos de subalternização, de exclusão das mulheres, sobretudo das mulheres negras, né, quando a gente faz a vinculação da categoria raça e gênero, e aí a gente vai, então, entender o quanto as mulheres negras, né, são o grupo social que passam por maiores situações de violências simbólicas e psicológicas e físicas também, né, e, por que não dizer, violências sociais, né, se a gente sabe que a maior parte das mulheres negras ainda exercem subempregos, né, ganham os piores salários, e assim a gente vai, então, tentando fortalecer essa leitura socioespacial, né, que é, de fato, pensar nos grupos que são socialmente segregados, né, e aí, aqui falando um pouquinho sobre a realidade das mulheres negras. Então, o que a gente, para fechar, né, acho que eu já falei muito aqui, 1h15, eu acho, um pouquinho menos, mas acho bom ouvir também vocês, né, porque é um monte de coisa aqui, de uma vez só, né, e não é a intenção de fazer vocês entenderem a fórceps aqui, né, mas é para a gente questionar e tentar problematizar de fato, né, como é que a gente fortalece uma concepção de formação cidadã, trazendo a responsabilidade da geografia em conversar e em relacionar os conteúdos com temas chamados de transversais, né? Então, até é importante lembrar que dentro da BNCC a gente tem um material que vem à parte, que chama Temas Contemporâneos Transversais, né, que é uma releitura dos PCNs, né, dos Parâmetros Curriculares Nacionais, lá da década de 90, que, de fato, houve várias críticas sobre a implementação dos PCNs, né, que é os parâmetros, mas ele ainda permanece como sendo um marco, né, para a discussão de algumas temáticas que até então não eram levadas para o campo da sala de aula, né, ou para as disciplinas específicas. Então, a gente tinha o consumo, né, o trabalho, a educação ambiental, orientação sexual, né, ou educação sexual, na verdade, era esse o nome, e agora a gente teve um desdobramento, vamos dizer assim, desses PCNs, né, e que a BNCC chamou, então, de temas contemporâneos transversais. E dentro desses temas, a gente tem a questão do gênero e das sexualidades e da questão racial, mas imbuída no que eles chamam de diversidade cultural, né? Então, eu posso dizer assim, igual o Chicó, né, fica rico, fica pobre, porque a gente tem um ponto importante, né, que é reconhecer que tem uma transversalidade nessas temáticas e que a responsabilidade dos professores de forma geral, né, professores de todas as áreas do conhecimento precisam levar essas temáticas junto aos seus conteúdos, né, e por outro lado a gente ainda não tem uma nomeação específica, explícita, quer dizer, né, não fica evidente que o professor de geografia precisa trabalhar com a questão do gênero nos conteúdos, ou com a questão das sexualidades, ou a questão racial, né. Talvez a questão racial, até por isso a gente fez um exercício aqui, né, e foi um exercício de pouco tempo, né, muito tempo, mas a gente fez esse exercício porque quando a gente vai discutir território, né, produção do espaço urbano, a gente ainda tem vamos dizer assim, algumas fissuras em que é possível pensar de forma mais imediata a questão racial, né, mas a questão do gênero ou das sexualidades, né, são temáticas que ainda ficam bastante invisibilizadas, né, e quando vai, então, pensá-las de forma integrada, né, ou interseccionada, como eu quero dizer aqui, a partir das feministas negras, aí a gente tem desafios maiores, dificuldades maiores, né. Então, isso tudo para a gente, então, deixar, né, um pensamento, não tenho aqui, obviamente, é mais questionamento e reflexão com vocês do que respostas, né, e muito menos manual de orientações, mas é o fato da gente, então, buscar,
né, e questionar isso dentro das nossas pesquisas, dos nossos trabalhos, né, ou até das nossas atuações como professores e professoras, como que os processos de subalternização, de exclusão, de segregação, estão coerentes ou coniventes, ou são coniventes, né, com a invisibilidade que as perspectivas raciais, de gênero, de classe, geração, etnia e sexualidade ainda se fazem presentes, né, na nossa realidade sobre a sociedade, aliás, no nosso pensamento sobre a sociedade, né. Então, eu acho que eu vou parar por aqui, para que a gente possa conversar um pouco, e até fico também com a tarefa de deixar as referências, tá, professor Silvio, para você, inclusive para vocês também consultarem, né, e verem aqui a partir do material que foi construído, tá bom? Obrigada. Obrigado, Lorena. Obrigado. Quem vai continuar aí a interação é o Ezequiel, viu? Mas muito obrigado aí. Eu vi que você me mencionou no início. Para mim é um prazer muito grande, né, ter trabalhado na mesma instituição que você. Inclusive, é bom até falar para o pessoal do PET que eu assisti a aula que você ministrou, né? Você foi estagiária docente na disciplina que era da professora Lana, e desde então eu te admiro, né? E gosto muito de poder conversar com você, e para mim é um prazer muito grande poder estar te ouvindo, tá? Então vamos deixar o Ezequiel conduzir aí agora, e no final a gente conversa um pouco mais, porque eu falo muito. Muito obrigado, professora Lorena. Enquanto a senhora estava fazendo as últimas falas finais, eu pedi para que David, que está organizando junto comigo, colocasse no chat se alguém tinha... para a gente fomentar o assunto, né? A reflexão, se tinha algum questionamento, alguma dúvida. E até o presente momento ninguém manifestou interesse. Não sei se estavam querendo esperar para falar alguma coisa. Chegou uma mensagem agora. Suzete Câmara perguntou... Ei, Ezequiel, se as pessoas quiserem falar no microfone também, acho que pode permitir, né? As pessoas falarem, sim, etc. Não precisa ser só por texto, não, viu, pessoal? Mensagem. Certo. Suzete, você quer falar? Se você quiser falar, pode falar a mensagem. É porque eu acho que David pensou se as pessoas estiverem com vergonha, escrever. Mas se ela quiser falar, eu... acho que não. Bom, de toda forma, a Suzete perguntou se racismo... Vai falar, Suzete? Tá certo. Pode ser, sem problemas. Certo. Boa tarde, gente. Boa tarde, professora. Assim, é uma dúvida, talvez bem inicial mesmo. Há algum tempo, eu estudando, dando uma lida sobre o assunto, não lembro mais o texto, o autor, falava sobre a nomenclatura, nesse sentido, dos estudos raciais, que seria mais usual a palavra etnia, né, para se referir à cor da pele. E aí, na sua fala, o tempo todo, a senhora se refere à raça, né, para tratar do ser humano. Aí a minha pergunta é nesse sentido. São ambos termos usuais para se referir ao ser humano? Se não, qual a diferença ou não? São equiparáveis? Obrigada. Obrigada, Suzete. Ezequiel, eu posso respondê-la e depois a gente continua, né? Pode sim, professora, pode responder. Então, eu estava procurando aqui, Suzete, porque essa é uma pergunta, não é uma pergunta ruim, não, acho que é muito importante, inclusive, para quem está iniciando, né, a discussão sobre a educação das relações étnico-raciais, né. Então, pelo próprio nome, como a gente vê a partir da Lei 10.639, né, que é a lei que obriga o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira na educação básica,
A gente tem as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais, que também foi um documento construído a partir da Lei 10.639, que serviu de orientação para professores e gestores, né, sobre como levar essa conversa, essa discussão para a escola. Então, são marcos dentro de uma política pública importante, e como você mesmo pode ver, a gente usa o termo relações étnico-raciais, né, porque são duas coisas distintas, então não tem, apesar de haver uma confusão, né, com relação aos termos, nós não podemos dizer que eles são a mesma coisa, tá? São duas categorias importantíssimas para a gente pensar nesse debate, né, sobre as diferenças, né, sobretudo no Brasil, em que a gente ainda tem um debate um pouco enviesado, né, porque a gente vive uma sociedade miscigenada, então, às vezes, há muita dificuldade das pessoas de se reconhecerem dentro de um pertencimento racial, e também há uma resistência muito grande, tanto política até quanto acadêmica, de usar o termo raça, que nós, né, pesquisadores dessa temática, já afirmamos, né, que se trata de uma construção social histórica, né, não é um termo biológico, né, então, a gente já compreende dessa forma, né, embora não existam raças humanas do ponto de vista, aliás, não existam raças do ponto de vista biológico, né, as teorias racialistas lá do século XIX, né, apontaram essas diferenças intelectuais, morais, físicas, com relação ao fortalecimento da ideia de superioridade de um povo em detrimento de outro, né, inferioridade de outros povos, que não eurocentrados. E, então, a gente sabe que houve essa construção histórica do termo raça, e os pesquisadores dessas temáticas, né, ainda usam o termo raça, e vamos continuar usando por conta dessa perspectiva de pensar numa construção sócio-histórica do termo, né? Agora, a questão étnica, ela está mais envolvida, mais pensada a partir de elementos culturais de um povo, de um grupo social, né? Então, eu posso ter um grupo que é étnico e racialmente construído como negro, né? Como eu posso ter, por exemplo, um grupo étnico branco, né? Se eu pensar, por exemplo, no grupo social cigano, né? Ele é um grupo social étnico, né, porque tem uma cultura em comum, tem hábitos em comum, né, tem tradições ali que são compartilhadas nesse grupo, mas se tratam de pessoas brancas, né, racialmente brancas. E quando a gente fala de raça, a gente está falando não só do indivíduo negro, né, a gente está falando de indivíduos brancos também. Então, no Brasil, a gente tem uma dificuldade, inclusive, de racializar, né, os indivíduos brancos, porque a gente ainda remete a uma ideia de que falar de questão racial é falar de pessoas negras ou falar da realidade da população negra, né, e na verdade não, nós estamos falando das contradições e das relações que são estabelecidas entre negros e brancos, tá? Até tem um texto que eu acho que seria muito bom vocês consultarem, né, eu gosto muito desse texto porque ele é introdutório, né, bem tranquilo de ler, e é um texto que eu coloquei aqui no chat, que é um texto da professora Nilma Lino Gomes, né, que inclusive já foi nossa ministra da Igualdade Racial, professora da UFMG, pedagoga, e ela trata, assim, de forma muito didática, né, alguns termos que são utilizados aí, que estão presentes no debate sobre relações raciais, e ela vai, de certo modo, trazendo de forma bem didática, né, a diferença entre esses termos, né, tem identidade negra, raça, etnia também, até porque eu acho, né, que como professores e professoras, a gente precisa buscar mesmo essas situações, né, que parecem complexas, mas na verdade são bem tranquilas da gente depois buscar, né, meios de conhecer. Então, eu indico esse texto, tá bom, Suzete, para você ter um pouquinho mais de informação sobre os termos.
Teve mais uma pergunta. Será que ela vai falar? A moça? Posso. Boa tarde, professora Lorena. A Lei 10.639, ela completa 20 anos, né? E a gente sabe das condições no país, as escolas públicas, particulares, eu já tive as duas visões. A gente sabe que dentro da escola pública, se é uma lei, muitas vezes ela também não é aplicada, e na escola particular, pelo menos aqui dentro de Uberaba, pouco a gente ouve falar da aplicabilidade dela, e eu queria que a sua opinião com relação a isso. Quais foram os avanços e os desafios na implementação desta lei nas escolas brasileiras? Aí, no geral, por favor. Aí eu gostaria também, depois da relação desses livros que você citou, eu gostaria, por favor. Obrigada. Tá bom, Fátima, eu fico nessa tarefa de passar isso para o professor Silvio e ele passar por e-mail para vocês, tá bom? Bom, muito boa a sua pergunta, Fátima, inclusive porque a gente está nessa discussão atual, produzindo, inclusive, artigos. Eu estou até na organização de um dossiê que vai sair dentro da revista do Boletim Paulista de Geografia, um dossiê sobre os 20 anos da Lei 10.639 e o ensino de geografia, né? Então, já estou dando um spoiler, porque vai ser muito bom vocês acessarem a revista assim que sair o dossiê, porque dentro, né, inclusive, as pessoas, os pesquisadores que estão nesse dossiê, têm feito essa discussão e apresentado, né, ou problematizado a sua pergunta. Que avanços e que desafios a gente tem, pensando no ensino de geografia, né? A gente já tem, talvez, um feedback maior no campo da pedagogia, né, no campo da história, porque são áreas em que a gente percebe, né, uma maior aderência a essa discussão, né, a esse debate. Mas na geografia a gente ainda não tem tanto assim. E eu considero, acho que de certo modo, eu vejo com um certo otimismo, porque eu considero que o fato de a lei ter sido implementada foi um marco importante, né, para os movimentos sociais negros organizados, para pesquisadores das relações étnico-raciais, né, para cursos de formação de professores e professoras também. Então, só do fato da implementação da lei, para mim, já considero um avanço. No entanto, eu acho que, como as realidades são diversas, né, a gente ainda tem uma dificuldade de enxergar a concretude, né, da lei no âmbito escolar, né, na realidade das escolas. E eu acho que essa dificuldade, ou essa invisibilidade, vamos dizer assim, é fruto do desconhecimento, né, tanto da gestão da escola, quanto também do corpo docente, né, sobre a obrigatoriedade da lei, e uma falta também, uma falha na formação continuada desses professores e professoras, né, porque há talvez até um medo, né, no tratamento da temática, por não se achar qualificado o suficiente para fazer a conversa, né, às vezes há escolas que têm intenções de fazer a discussão, mas ela não é feita de forma aprofundada, né, não se traz elementos teóricos, que sejam coerentes, né, com o debate que se pretende, ou com aquilo que está no princípio da lei, né, aquilo que está posto nos princípios da lei e das diretrizes curriculares, e então esse debate vai ficando, né, meio que ao longo do caminho. E as escolas acabam também reforçando uma visão de que essa temática só está presente nas datas comemorativas, né, no 13 de maio, no 20 de novembro, né, e isso eu diria que é um problema muito grande, porque a gente não consegue perceber uma sequência na discussão mais
efetiva, né, sobre a temática, né? As relações raciais acontecem, estão presentes na realidade dos estudantes, estão presentes na realidade dos professores, né, dos gestores, cotidianamente. Então, utilizar somente as datas comemorativas para fazer uma atividade talvez mais prática, né, às vezes uma oficina, não é o suficiente para a gente ter uma transformação, né, na visão de mundo desse sujeito sobre as relações raciais brasileiras, né? Então, a gente precisaria de projetos que fossem executados a médio e longo prazo, a gente precisaria de uma equipe também transdisciplinar, né, ou interdisciplinar, para fazer um debate mais efetivo na escola, né? Então, são vários elementos que a escola, como instituição, precisa promover, precisa dar condições, né, para que professores e professoras consigam, de fato, alcançar esse objetivo, né? E, infelizmente, a gente não vê essa realidade, pelo menos nas observações que a gente tem tido, né, aqui e nos artigos que a gente tem lido. Mas eu considero ainda que hoje os movimentos sociais têm causado, né, um grande desconforto, talvez, tanto na escola quanto na universidade, para esse debate. Inclusive, a Nilma Lino Gomes tem um livro que chama Movimento Negro Educador, né, que ela vai falar exatamente, né, desse pioneirismo, desse compromisso que o movimento negro teve e tem na história da educação brasileira, né, de efetivar e de pautar reivindicações para que a educação das relações étnico-raciais fosse feita dentro do currículo das escolas, né? Então, de fato, a gente tem movimentos que buscaram essa implementação. Mas não basta somente a implementação, né? É preciso haver formação continuada, capacitação, materiais disponíveis, né? E uma responsabilidade e compromisso também da gestão escolar. Não sei se eu respondi, Fátima, mas assim, né? Mais no sentido da gente pensar junto no que é possível e no que nós temos, de fato, né? Então, alguém mais tem alguma pergunta, alguma reflexão que queira expor, aproveitar esse momento de debate? Acho que Jorge quer falar. Pode falar, Sim. Jorge. Vocês estão me ouvindo bem? Bom, eu ouvindo a professora falar, ótima fala, professora Lorena, e aí eu estava refletindo principalmente sobre as questões de gênero e sexualidade na geografia, que são temas que a gente sabe que não são tão discutidos, especialmente quando a gente vai pensar essas discussões na geografia escolar. E a fala e a reflexão, né, que eu tento trazer para a gente aqui hoje, partindo do meu lugar de fala enquanto do Estado de Mato Grosso, um professor do Estado de Mato Grosso, pesquisador, em que a gente vive um cenário de conservadorismo tradicional generalizado, em que as discussões de gênero e sexualidade, elas muitas vezes elas não chegam nas escolas pela questão justamente desse conservadorismo. Então, os professores muitas vezes acabam tendo que hackear, entre aspas, né, esse sistema para que essas discussões sejam feitas. Obviamente, as discussões de raça, étnico-raciais, são um pouco mais discutidas, né, mas a gente percebe aqui no estado de Mato Grosso um cerceamento da liberdade de cátedra do professor. Né? Então, muitos professores acabam não abordando essas temáticas com medo, muitas vezes, de terem seus contratos rescindidos. Né? Recentemente, a gente teve um caso em que um professor trabalhou um filme que, inclusive, estava dentro, né, da faixa etária dos alunos e que, incrivelmente, o professor teve o seu contrato reincidido devido a uma denúncia que ocorreu. Então, assim, eu falo, né, aqui na questão do estado de Mato Grosso, mas eu acho que isso pode se repetir, né, em todo o Brasil. E, de fato, eu acho que é isso, né? Essas discussões, elas não são tão feitas, tão debatidas, por mais que sejam extremamente relevantes, justamente por esse conservadorismo tradicional, partindo de um preconceito que começa lá na academia. A gente sabe, né, que gênero e sexualidade no contexto acadêmico é uma discussão super nova também, então é um preconceito não só
com o tema de pesquisa, mas também como pesquisador, o que exige, de fato, muita coragem para que essa discussão seja feita. E acaba que isso não chega, né, na escola. A gente sabe pensando, né, conhecimento universitário, acadêmico, e depois ele parte para a escola. Mas, de fato, percebo e sinto, né, que essas discussões não são feitas devido a todo esse cenário de conservadorismo que a gente tem, que, de fato, infelizmente, vem a ser um atraso, né? Muito bom, Jorge. Gostei da sua preocupação, né? Porque, de fato, como nós mencionamos lá no início, os movimentos ultraconservadores estão muito fortalecidos, né, na realidade política e social brasileira, e não sei bem, assim, acho que como professor, né, numa escola, sendo um indivíduo, fica muito difícil romper com essa resistência, né? Então, por isso que a gente precisa se munir, se fortalecer dentro da coletividade, né, dentro dos movimentos organizados, e também pautar isso dentro das escolas, né, como direito das crianças e adolescentes, né? A gente tem visto cada dia mais reportagens falando, por exemplo, sobre o quanto a educação sexual nas escolas, né, tem sido promotora de denúncias de violência sexual vivenciada por essas crianças e adolescentes no ambiente doméstico, né? Então, evidências a gente tem muitas. No entanto, né, nós ainda temos essa barreira, né, posta pelos movimentos ultraconservadores e, sobretudo, pela sociedade, né, que está não necessariamente organizada, vamos dizer assim, né, dentro desses movimentos sociais, mas estão mascaradas, né, dentro da realidade, né, instituições como a igreja, que são também muito enfáticas, né, nessa confusão de colocar a identidade de gênero, né, ou essa ideia de que falar de gênero e sexualidade é promover a sexualidade de crianças e adolescentes, né? Então, são equívocos muito grandes e que a gente tem visto cada vez mais sendo reproduzido de forma desenfreada pela mídia e por outras instituições aí sociais, né? Opa. Se tiver mais alguma pergunta, vamos fazer a última para nós fazermos o encerramento do nosso mini curso. Já posso dizer de antemão que até agora foi uma tarde muito proveitosa, que nós podemos refletir um pouco, se questionar sobre esse debate que é tão importante, tão intrínseco à nossa ciência, que muitas vezes acaba não valorizando tanto assim. Então, se mais alguém tiver uma pergunta, uma reflexão a fazer, esse é o momento, senão nós iremos encerrar. Agradecer a participação da professora. Bom, como ninguém manifestou o interesse de fala, mais uma vez, como integrante e quem organizou em conjunto com o David a atividade, eu agradeço em nome da equipe do PET a participação, a forma majestosa que você fez a apresentação e falou sobre um tema tão importante, e passo a palavra para o tutor, professor Silvio. Obrigado, Ezequiel. Então, Lorena, agradecer você por participar conosco aqui desse debate muito importante, né? Principalmente para a gente que está no PET, e uma das nossas bandeiras aqui no PET da UFRN é a justiça social, né? É o combate aos preconceitos, né? Então, a gente tem, né, tentado buscar atividades, né, que possam incluir as pessoas, né? Não só no debate de gênero e raça, mas também, né, em outros aspectos, né? Eu acho que é necessário a gente promover a inclusão, né? Inclusive, eu tenho um orientando que está trabalhando com cartografia tátil, e a gente percebe que isso na escola é algo que faz muita diferença, né? Até quando eu vou com ele na escola, a gente fica até emocionado de ver o quanto as pessoas se sentem felizes, né, de estarem sendo notadas, né, e de ver que as pessoas têm desenvolvido aí algumas atitudes, por exemplo, no âmbito da inclusão.
Então, eu agradeço muito você, né, agradeço o Ezequiel e o David, que cuidaram aí de organizar, né, essa videoconferência, né, a nossa presença aqui, e acho que a gente tem que promover mais momentos assim na universidade, né, e cada dia mais, né, tentar, né, trazer as pessoas para esse debate e para a gente poder construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, né, e que todos tenham oportunidade de ser felizes, né? Então, é importante a gente ter essa sensibilidade, tá? Então, muito obrigado, Lorena. Espero que no ano que vem a gente consiga trazer você para vir aqui participar presencialmente aqui conosco de alguma atividade, né? Esse ano ainda a universidade aqui está voltando os editais, né? E a gente sempre participa dos editais para trazer pessoas de fora. Então, acho que é importante a gente trazer, né, você aqui para poder falar sobre esse tema, e eu acho que quando sair o próximo edital para atividades de extensão, eu já vou submeter uma proposta para a gente poder fazer esse debate de forma presencial e de forma mais ampla, tá? Mas, todavia, eu acho que a gente tem aqui agora 41 pessoas, né? E o público foi mais ou menos esse do início ao fim. Então, acho que foi um tempo ideal, um tempo bom, né? Que todo mundo conseguiu participar, entender, e acho que você abordou de uma forma inédita aqui no curso de Geografia. Né? Eu duvido muito que aqui, infelizmente, aqui no nosso curso de graduação, a gente tem uma fragilidade muito grande quanto a professores de ensino. Mesmo tendo 2 cursos de licenciatura, a gente não tem um laboratório de ensino como existe aí na UFG, que é o LEPEG, né? E com pesquisadores como você, né? Que trazem temas e discutem esses temas, né? Só uma curiosidade, aqui no curso de licenciatura, quando a gente vai abordar a inclusão, apenas 3% da carga horária é voltada, né, para a inclusão. E uma das disciplinas é Libras, né? Então, a gente só tem mais uma disciplina com esse tema, né? E os temas de gênero e raça também são muito carentes dentro dos nossos PPCs. Então, o Ezequiel está fazendo, inclusive, uma monografia nesse tema, né? Então, eu acho que é bom a gente começar a incentivar esses temas e, inclusive, aqui na UFRN, a gente criar uma cultura de maior atenção para o curso de licenciatura, né, e para a formação de professores, e para discutir essas matrizes curriculares e poder modernizar, né, no sentido de trazer, né, debates mais progressistas para o âmbito aí dos cursos, tá? Enfim, eu acho que o pessoal já pediu, né, para todos mandarem o nome completo aqui no chat, né, para a gente depois checar lá e fazer emitir os certificados, tá? Mas eu vou passar a palavra para você, Lorena, para você encerrar, né, e a gente ficar com aquele gostinho de quero mais e ficar sonhando com a sua presença aqui, né, numa próxima oportunidade, e queira eu que seja no ano que vem, viu? Parabenizar você pelo trabalho, pela sua abordagem, pelo conhecimento que você traz, né? Baseada sempre na legislação, nas referências curriculares, né? E pela pessoa que você é e pela sua trajetória, né? Acadêmica e profissional, e também, né, pela pessoa sensível, amiga e compromissada com a universidade e com os temas que promovem a justiça social. Então, pode ficar à vontade para encerrar aí a nossa videoconferência, tá? Obrigada, Silvio, né? Acho que você já encerrou. Foi ótimo, muito obrigada mesmo pelas palavras, fico até emocionada, né? Obrigada, Ezequiel e David, né, que organizaram a atividade, e aos demais participantes, tanto do PET quanto os externos, né? Vi aqui que tem muita gente que acompanhou, fico muito feliz, gente próxima, gente que eu já vi também em outros momentos. E realmente, para mim, é uma alegria muito grande participar de conversas, de diálogos, né, de trocas, e poder incentivar, né, ou talvez até influenciar, se eu quiser ser um pouquinho mais
ousada, né, influenciar vocês no sentido de fazer isso que o professor Silvio falou, né, pensar na promoção da justiça e entender o papel da geografia numa formação cidadã, ou na construção da formação cidadã. E eu gosto muito de dizer, né, que eu falo sobre a escola, o campo do ensino de geografia é algo que me comove muito, né, me move, na verdade, muito, porque um dia, né, eu na escola, eu consegui enxergar essa possibilidade de ir para a universidade, né, então eu sou muito grata por ter tido contato com a universidade ainda estando no ensino básico, né, e eu acho que nós, no ensino básico, no ensino universitário, temos também esse compromisso social, né, de levar a discussão para a escola, né, e incentivar para que outros ocupem esses espaços, tá bom? Obrigada. Obrigado, Lorena. E agradecer a todos que participaram das nossas atividades. O PET tem desenvolvido várias atividades, tá? E aí eu já vou divulgar que vai ter presencialmente no dia 17 o Café Geográfico lá no departamento, com a presença da professora, da ex-professora Rita, né? E de um aluno que chama Álvaro Luiz, da pós-graduação de História. O tema vai ser descentralização urbana, né, e a marginalização do alecrim da Cidade Alta, aqui da cidade de Natal. Todos estão convidados, as inscrições vão sair em breve, tá? E assim, né, eu acho que a gente pode encerrar a nossa videoconferência, tá? Podem entrar em contato com o PET pelas redes sociais, né? Presencialmente lá no Departamento de Geografia. E eu só tenho a agradecer a todos. Muito obrigado, Lorena, muito obrigado, ouvintes, e muito obrigado aí aos petianos e petianas. Até a próxima, viu? Obrigada mesmo, Silvio e demais. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Tchau, tchau, obrigado.